In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Estamos então, meus irmãos, minhas irmãs, no segundo domingo depois de Pentecostes. É dito também o domingo dentro da oitava do corpo de Deus, que nós celebramos na quinta-feira. Aliás, em muitos lugares se celebra, especialmente no Brasil, né, se celebra hoje. Então, e de fato esse é o pensamento dominante da liturgia é ainda a Santíssima Eucaristia. Quer dizer, a Eucaristia como a comunicação supina do amor de Deus. Belo dizer assim, porque quando falo a palavra comunicação, já estou falando no Espírito Santo. E na comunhão, e do dom de Deus por excelência, do amor de Deus por excelência, que é Jesus Cristo. Na verdade, há um degradê de amor na liturgia da missa. O introitus é muito bonito, o introitus dessa missa. Depois leiam, por favor, em português, a tradução em português. Mas é muito bonito porque parte do amor de Deus. E é o que nós precisamos pedir instantemente, que Deus nos ame por primeiro. Deus precisa amar-nos por primeiro, como eu dizia esses dias, para que nós possamos refletir o amor de Deus. Outro jeito não saberemos amar. Né? Então parte daí. Quer dizer, essa súplica pelo amor de Deus, que Ele nos ame, né? Se comunique a nós, se nos dê. Né? Depois, ainda no introitus, sim, se pede que respondamos amor por amor. Amor por amor. Amemos nós também a Deus. E aqui nesse introitus, queridos, está, a bem de dizer, toda a realidade daquilo que sempre e exponencialmente hoje nós, a igreja, o mundo, precisamos. Que Deus nos ame e que aprendamos a responder ao amor. Sim, a liturgia, dentro da oitava do corpo de Deus, aponta para a Eucaristia como o lugar onde se realiza o encontro destes dois grandes amores. O amor de Deus e o nosso amor. É em Jesus homem, crucificado, morto, que dá a vida, e que é Deus, e que ama como Deus, e que nos ama por primeiro, e que nos ama com um amor maior. É em Jesus eucarístico, que homem e Deus se encontram nesta comunhão de amor. Então, a Santíssima Eucaristia. Bela a reflexão até aqui, contudo, devemos considerar também as leituras, e a partir já... Bom, João é o apóstolo do amor, não esqueçamos, né? Não esqueçamos. Então, a primeira epístola é a de João, tomada de João. Com certeza, centrada no amor. Mas vejam, é realista. A carta de João. Porque já começa dizendo que o mundo odeia. Que o mundo odeia. E vai aprofundando o ódio a dizer que é um ódio homicida. Um ódio homicida. Quer a morte, quer a destruição. Isto que é a realidade do mundo. Nós sentimos isto maximamente, caríssimos. Nós sentimos isto demais. Nunca na história da humanidade
o ódio evoluiu tanto ao ponto de chegar àquilo que chegou hoje. A capacidade... Porque se o apóstolo exige do amor que seja prático, epístola, seja traduzido em ações, né? O ódio, como que adiantando, se fez isto. E se traduz em prática e em ação. E tão forte, que é capaz de realmente destruir todo o homem, toda a humanidade, o planeta. Essa semana ouvimos falar rumores de guerra, ameaças de guerra atômica. Os escândalos estão pipocando, o escândalo do ódio, do homicídio. Eu não posso nem dizer a notícia, né? Não posso, senão me cortam. Já me cortaram uma vez, eu posso dizer, mas tudo aquilo que está mais afligindo a humanidade hoje confirmou a suspeita de que vem da mão do homem. É fabricado. E espalhado intencionalmente para a contaminação de todos. Ódio, isso é ódio. Ódio mortal, homicida. Ódio homicida. Esses homens, essas nações, essa elite, ela está cometendo um crime contra a humanidade. Crime contra a humanidade. Isto é crime contra a humanidade, caríssimos. O escândalo de Anthony Fauci, essa semana que nós vimos, seus e-mails vindo à luz, toda esta bobagem das restrições, e não posso dizer, tudo aquilo que tenha acontecido, tudo isso desvelado como uma mentira. A mentira vem do demônio. Como uma mentira. De forma que, na verdade, a história da evolução do ódio chegou ao seu cume hoje. Hoje chega ao seu cume, ao ápice, com a proposta de destruição de tudo e de todos. Esta é a proposta luciferiana. Proposta luciferiana. E já disse também esta semana, é no meio disto que nós, a igreja remanescente, porque aquela outra, a falsa, está unida nesse projeto. No projeto de ódio e de homicídio. Está unida. Fez toda a propaganda. Deu um exemplo maior com a obediência a todas as leis sanitárias. Esse é o exemplo maior. Então, realmente cabe a nós, a igreja remanescente, colhermos a mensagem desta missa e dizer, mas se no mundo se avoluma a tal ponto o ódio, que nos caberá na acumulação do amor de Deus? Precisamos responder a isto com o amor maior. O amor maior. Com o amor por primeiro. Amando o mundo. Todos estes homens. Para a salvação. O Santo Evangelho, queridos, merece muitas aproximações. Muitas aproximações. Há primeiro, e tomemos isso por primeiro, como uma coisa muito séria, a aproximação escatológica, o banquete de que trata o Evangelho, e do qual é figura o eucarístico, é o banquete eucarístico celeste. Viram como eu disse? Quer dizer, o banquete eucarístico que celebramos é a figura do banquete eucarístico que há de ser celebrado na consumação dos tempos, que é agora, no retorno de Jesus, que se avizinha, que está aí. Já estamos apalpando o retorno
Quando nós vemos a acumulação do ódio a tal nível, nós pensamos, então, é porque o Senhor está perto, está próximo. Então, a primeira leitura deve ser escatológica. O banquete de que se trata aqui é aquele que devemos participar ao retorno do Senhor. Este é o banquete. Esta é a primeira e mais autêntica interpretação do texto evangélico. Que duro é ouvir aquela palavra lá. Duas palavras chamam atenção. Primeira, no início, muitos. Muitos, não todos. A salvação é oferecida a todos. O banquete aos muitos. Porque o Senhor também, ele é realista. E sabe que nem todos participam do banquete. Mas olhem o banquete eucarístico neste El, quão poucos têm respondido. E hoje, com a perseguição que sofre a Santíssima Eucaristia, afastaram os fiéis, que não voltarão mais. Está cada vez mais reduzido. Está odiosamente reduzido. Então, o muitos aqui significa tudo isto. Significa tudo isto. A outra palavra tremenda e triste se encontra no fim do Evangelho, quando diz que os convidados não participarão do banquete. Quantos convidados não participarão? Terrível. Essa é a palavra de julgamento. E julgamento mesmo, julgamento final. Aquele que lança os outros ao inferno. A palavra de julgamento final. E há mais uma coisinha que nós temos que ler no Evangelho. Porque o Senhor está dirigindo essa palavra aos fariseus. É aos fariseus que ele está dirigindo essa palavra. No início se domina que é a eles que ele dirige. E quando no fim ele diz que os convidados não participarão, ele está dizendo a eles, e nas suas caras, aos fariseus e na cara deles, aos judeus e na cara deles, que não participarão do banquete. E como é triste ver que estamos no finalzinho da história, estamos na última geração, já passaram uns 70 anos, estamos no sobejamento, como eu gosto de dizer, nos 10 anos de sobejamento, e Israel continua duro. Israel ainda não se aproxima do banquete. Israel ainda não se converteu. Se aquela vez, pouco na semana da sua paixão, Jesus subindo ao monte das oliveiras com seus discípulos chorou sobre Jerusalém, quanto não choraria hoje sobre o seu povo? Quanto mais quando ele vê que aquele acúmulo de ódio está nas mãos de sionistas, está nas mãos de judeus, está na mão dos Illuminatis, sionistas, todos eles. Tremendo, triste para os judeus esta parábola, que é uma parábola definitiva, escatológica. A outra aproximação que podemos fazer do evangélico, diríamos, é uma aproximação histórica. Vejam, nós temos aí, no evangelho de hoje, 3 missões. Tendo arrumado e preparado todo o banquete, o Senhor manda emissários para chamar os convidados. Os convidados são os fariseus, os convidados são os judeus. E eles não vêm. E se desculpam com aquilo que tradicionalmente os marca. Mas marca a nós também. As 3 desculpas, as 3 escusas porque não foram os convidados. Né? Aquela se eu me recordo agora de todas, aquela da quinta, né? Isto é, dos bens, a ocupação com os bens deste mundo. Comprou uma quinta, tem que ir lá. Tem que ir lá. Aquela outra das juntas de boi, 5 juntas de boi, hein? É gente rica, é gente de posse, são os fariseus, né? São os fariseus. 5 é o trabalho.
Desculpa pelo trabalho, a ganância ainda é a ganância do termo, na verdade. Trabalhar sem cessar. Construir esse mundo. Como se tudo acabasse aqui neste el, na imanência deste el. Como se tudo aqui se consumisse. Como se tudo aqui inclusive as suas carnes, no sepulcro. Como se tudo aqui se consumisse. E a terceira desculpa foi o casamento, a festa, né? Tudo aquilo que de libidinoso, tudo aquilo que de faustoso ocupa o homem, né? Tudo aquilo que de prazer, o hedonismo, né? São as desculpas, as tradicionais desculpas, que ontem e hoje judeus e não judeus usam para não participar do banquete escatológico. Essa é a primeira missão. Mas na história assistimos ainda a outras missões, né? Sobretudo na história de Jesus, porque ele é que foi o que foi para as esquinas e anunciou aos pobres e chamou os coxos e os aleijados, isto é, aqueles dentre os judeus que pela elite eram desprezados, né? Ditos como não praticantes, porque não podiam fazer o sábado, né? Que eles também não faziam, em todo caso. Deixa passar esta. Outro dia pode se meditar sobre isso. Mas, enfim, aos pobres, aos aleijados, aos coxos, esta missão que, aliás, Jesus, em pessoa, desenvolveu entre os judeus. Né? E encheu a sala. Quer dizer, depois temos a terceira missão, para encher mesmo a sala, a terceira missão. A terceira missão é realmente ir pelos caminhos, pelas ruas, pelos cercados, isto é, pelas cidades muradas, para a cidade, para as gentes, essa palavra, as gentes, os gentios. A terceira missão é a universal, é aquela que nos atinge. Também nós, malgrado os judeus, somos convidados para o banquete escatológico. Então, é preciso que a sala esteja cheia, que a salvação realmente se estenda aos muitos, às multidões. Que triste, queridos, pensar que justamente hoje, quando a humanidade é uma multidão jamais imaginada, praticamente quase 8 bilhões, né? E nós pensamos que tão poucos, na verdade, muito poucos estão se acordando, se dando conta de que se trata de uma história de salvação, que Deus nos convida ao seu amor e a participar do seu banquete inexaurível no céu. Que duro, que triste pensar que uma grande parte da humanidade parece querer a própria condenação, a própria danação. Que tremendo, que terrível. Não, e quando nós pensamos que também os convidados de hoje, isto é, aqueles que foram batizados, aqueles que são igreja, que deviam ser igreja, estes convidados estão dando todas as tradicionais desculpas e outras mais que inventam, inclusive aquela de se ajuntar ao mundo que odeia, para destruir a igreja, para destruir a Eucaristia, para destruir a fraternidade, tudo com desculpas humanas, ecumênicas, falsas, mentiras, não passam de mentiras. E criou-se essa contra-igreja, essa imensa contra-igreja que quase que assambarca toda a Igreja Católica, mas nos faz tão diminutos que nós quase não somos percebidos mais no mundo. Quase não somos mais percebidos no mundo. Tão tremendo, tão grande é essa desfaçatez da igreja para com o banquete escatológico,
porque eles também estão pensando que poderão servir-se um banquete perpétuo num mundo, num planeta ecologicamente salvo. Por favor, isto é qualquer ideologia que deve ser vomitada por um homem autenticamente católico. Não é possível que ainda os católicos se mantenham cegados por esta contra-igreja. E, contudo, somos uma pequena igreja remanescente. Um pequeno grupo de fiéis que estamos lutando, trabalhando para manter verdadeiramente, deixe-me dizer assim, para manter verdadeiramente a Eucaristia. E quando eu o digo referindo-me à Santa Missa que nós a celebramos, aquela de Pio V, a tradicional. E assim, queridos, nós atingimos essa terceira aproximação do texto, do texto evangélico, que é a aproximação eucarística. Só agora, hein? Só agora fazemos a aproximação eucarística, vejam? Só agora fazemos. Sim, cabe ao texto também uma interpretação eucarística no sentido da Eucaristia celebrada ainda neste éon. A antecipação do banquete celeste e escatológico. Mas já o céu na terra. Se nós o soubermos celebrar, se nós soubermos comungar, né, direito, com segurança deste amor que é o banquete eucarístico. Queridos, esta aproximação eucarística devia fazer-nos compreender que, ao fim e ao cabo, depois de contemplarmos toda essa tremenda história de ódio homicida, que ameaça engolir o universo, o mundo inteiro, todos os homens, pensar que o amor de Deus foi concentrado numa missa, foi concentrado na hóstia santa, nesse pouquinho de pão, nesse pouquinho de vinho, foi concentrado realmente na comunhão eucarística. Aqui está o amor primeiro, aqui está o amor maior, aqui está o amor divino, aqui está o nosso próprio amor em encontro com Deus. Nosso próprio amor em encontro com Deus. Queridos, quando eu vos convido para virdes fazer parte e virdes apressuradamente a refúgio, é a isto que vos convido. Unamo-nos em refúgio, construamos aqui, façamos aqui um lugar onde a Eucaristia seja celebrada. Mas a Eucaristia como aquilo que ela é, esse encontro de amor, onde nós mesmos sejamos afervorados no mais autêntico, perfeito, intenso e verdadeiro amor. Queridos, restou para poucos a celebração da Eucaristia assim. Assim, restou para muito poucos a celebração da Eucaristia. E não precisava nem me referir aqui agora à celebração da Eucaristia nessa forma de Pio V. Mas na celebração da Eucaristia autêntica, até aquela que está consciente do que acontece na igreja e no mundo, aquela que está consciente da sua missão, aquela que está esperando Jesus no banquete escatológico, aquela que está procurando o amor, autêntico, verdadeiro, profundo amor. Então, é que como se concentrasse, se resumisse, se reunisse, se coagulasse, o termo latino, se coagulasse em pequena comunidade, em poucos lugares, não em todos, mas em alguns poucos, muitos lugares, a Eucaristia verdadeiramente celebrada, comungada. Amor respondendo a amor. Amor comungado.
A isso que vos tenho convidado. O mundo, a história final, não pode ser aquela do ódio que explode com tudo, que tudo consome no fogo do inferno. Mas tem que ser esta a história da salvação. Que embora passando por muitos, na cruz passou por um único coração. Pelo coração de Maria e de alguns que ali estavam. Mas que passando por muitos poucos corações, consiga, afinal, estender a salvação, este amor aos muitos, à multidão dos muitos. Tão intenso, tão verdadeiro, tão profundo tem que ser o nosso amor eucarístico aqui na comunidade, que realmente sejamos isto, este ponto de salvação. De salvação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.